quando você olha para a parte de despesas, né, como CFO, Hum. chegando num clube novo, como é que você começa a olhar as coisas, né? Como é que você começa a navegar dentro do clube para entender se tem espaço para você ser mais eficiente no corporativo, no futebol? Eu sei que tem muita coisa envolvida, É, mas com a cabeça de CFO, como é que é esse processo? é. O custo do futebol é dado, né? Porque ele começa, você tem muito pouco espaço para mexer no custo, principalmente quando você chega. Primeiro, porque só existem 2 ou 3 janelas por ano que você consegue negociar o jogador. Então, para você diminuir a sua folha, você precisa mandar jogadores embora, vender, emprestar, liberar, o que é que seja. Então, você só pode fazer isso 2, 3 vezes por ano, né? Para você trazer novos jogadores também, né? E quando você manda um jogador embora, tem um custo para você mandar um jogador Uhum. embora, um jogador, um técnico. Então, fazer essa reformulação de custo, de estrutura de custo de um clube de futebol, é muito difícil. E 80% dos custos da despesa de um clube de futebol são a folha, né? Do futebol. Então, eu acho que não faz sentido a gente ficar procurando migalha no back-office, no administrativo, não fazer os investimentos necessários, porque eles são muito menores em relação ao futebol. Às vezes, o salário de um jogador paga toda a folha administrativa, dependendo do tamanho das coisas, né? E que se você tem um back-office bem estruturado, você consegue fazer que no longo prazo a sua despesa com futebol seja menor. Que é, você vai contratar melhor, você vai ter uma experiência de torcedor muito melhor, você vai ter um programa de sócio-torcedor melhor, você vai atender melhor seus patrocinadores, você vai pagar todo mundo em dia, o financeiro não vai ser uma zona, né, que chega a nota para pagar, tem que pagar no dia seguinte. Então, tem que economizar no futebol. No back-office não tem que economizar, porque em relação ao tamanho do custo, ele é muito pequeno, né? Essa é um pouco da minha visão. Claro que tem coisa para cortar no back-office, claro que tem, a gente está cortando no Vasco. E cortei também bastante coisa lá no Cruzeiro, né? Mas não deve ser o foco principal. O foco principal é como que você otimiza a contratação dos jogadores. E aí você tem análise de mercado, análise de performance, você tem avaliação do perfil do jogador, se ele se encaixa naquele time, você tem avaliação do técnico, né? Porque jogar bola, o Marcelo Santana fala isso. Quem tá no Vasco, quem tá no Cruzeiro, quem tá no Flamengo, todo mundo joga bola. Você já viu a velocidade que a bola chega pro cara matar a bola? Se a gente tivesse jogando, ia aparecer um monte de criança brincando, né? Se Aham. comparando com os caras. Então, todo mundo joga bola, é porque o nível tá cada vez maior, né? E você tem que construir times que tenham craques, mas eu acredito muito no conjunto. Não acredito Uhum. num salvador da pátria. Por exemplo, o Coutinho não é o salvador da pátria do Vasco, né? E parte da torcida acha que aí não existe esse negócio de vou trazer um cara que vai resolver o problema. É um conjunto, né? E é aquele cara que é muito bom naquele conjunto, né? Gerir times de alta performance é extremamente complexo, né? Seja no mercado financeiro, no futebol, em qualquer esporte, né? Fazer com que aquilo tudo ande bem em conjunto é extremamente complexo, tem muita ciência por trás daquilo, né? Tem alguns que têm o dom natural disso, Uhum. né, os chamados boleiros, mas tem muita gente que estuda isso e o conjunto é mais importante do que o todo. E estava falando sobre custo, acabei entrando no futebol, porque o custo Uhum. principal tá ali, Uhum. né? Claro, da core É, business, né? mas é muito maior, entendeu? Você tá falando de 80% do teu custo ali que você tem que, não é economizar, ali que você tem que otimizar para a performance esportiva que você quer. Economizar também é ruim, porque se você economiza de forma errada, você também não ganha, Uhum. não consegue a performance esportiva que você quer, né? E aquilo que a gente estava falando antes, balancear a performance Uhum. esportiva com orçamento é a grande dificuldade do futebol, né? Além de gestão de caixa. Eu Uhum. eu fiquei com uma dúvida, Claro. na cadeira do CFO, né, o homem que cuida das finanças do time, mas 80% das despesas do time, né, ou talvez até mais, tá ali ligado à folha salarial dos jogadores. Uhum. E a decisão dos jogadores que serão contratados não passa necessariamente pelo CFO, ou passa? Como é que entra essa... Onde é que é o ponto de conexão entre a comissão técnica, ou quem determina quais os jogadores que querem ser contratados, e o CFO ali na hora de falar, opa, esse valor aqui talvez seja melhor ali. Como é que faz essa conexão? Eu nunca vou falar se você traz o jogador A ou o jogador B, porque se eu falar, eu vou falar bobagem provavelmente. E eu tenho que levar em consideração que tem um monte de gente estudando aquele assunto. Muita Sim. gente que pesquisou, não é um cara que tá passando em frente a São Januário e assim, pô, esse cara aqui pode jogar. Vi um Tem muito, DVD? vi um DVD, né? O cara fez um gol no jogo passado. Não é nada disso. Tem muito estudo para chegar no momento de contratação, e muita gente analisou. Então, não é minha praia.
né? Eu gosto de futebol, claro que eu tenho a minha opinião, mas eu não vou emitir ela. Cara, eu prefiro que você traga esse aqui do que o outro. Não é isso. A forma que eu trabalho, que a gente implementou lá no Cruzeiro, a gente está começando a implementar no Vasco, é você faz um budget anual. O diretor de futebol tem aquele tamanho de budget, né? E esse budget não pode ser só salário, imagem, mas tem que incluir luva, aquisição, intermediação, que é um gasto em todas as transações. Então a gente coloca um bolo de dinheiro. Você tem um bolo de dinheiro por mês, que dá um bolo de dinheiro total por ano que você pode gastar para você atingir essa performance desportiva, né? E a gente monitora isso toda semana. É o principal monitoramento de custo para ver quais são os desvios. E se a gente tiver que contratar mais, como às vezes acontece, se a gente não contratar mais, o time vai cair. Ou a gente sabe que vai cair, não vamos contratar mais porque já era, né? Essa decisão de como que você gasta mais em troca de uma performance desportiva, às vezes tem que ter tomado. A grande dificuldade é que não existe um buffer, né? Não existe uma sobra de dinheiro para você usar, porque todos os recursos já estão tomados, né? Mas essa decisão de gastar mais, que ela é tomada em conjunto. Né? Falou assim, cara, você vai contratar esse cara? Não dá. A gente precisa trazer, então tá bom. Então, às vezes eu entro para tentar estruturar a operação de forma mais inteligente, entender quais são as principais restrições da contraparte, para criar maneiras financeiras de estruturar a operação, né? Os jogadores são tão caros que cada transação é mais ou menos como uma operação de M&A, né? Muito mais rápido, obviamente, né? Mas é bem parecido, né? Então, a negociação em si é bem parecida, porque são valores muito altos. Tanto o valor que você vai gastar por mês com o jogador, quanto o valor que você compra. Então, é como se você estivesse comprando empresas pequenas. Então, quando a negociação está muito travada, eu ajudo ao diretor de futebol a estruturar essa operação de forma que a gente não afete tanto o nosso caixa, né? E também explico os impactos. Cara, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, você vai ter que vender alguém. Você vai vender alguém? Então, nada é de graça. Tudo tem que ter uma contrapartida, né? Porque se o dinheiro não é infinito, infelizmente não é. Eu gostaria de contratar todo mundo, gostaria de ter o time do Real Madrid no Vasco, mas não dá. Ainda não dá, né? Então, a gente tem que seguir uma lógica e se não fizer, os clubes quebram. E é por isso que quebra. O futebol brasileiro estava à beira de quebrar ano passado. Entrou o dinheiro das ligas e dos blocos comerciais. Se não fizer nada, ano que vem vai estar quebrado de novo. Os clubes já estão quebrando de novo. Então, é muito caro você fazer futebol. É muito caro você fazer futebol com performance desportiva de qualidade, ficar em primeiro e segundo. A conta não fecha. Só com as premiações, com sócio torcedor, com bilheteria. Tem que ter venda de jogador. Então, é muito complexo fazer esse balanceamento, porque existe muita pressão interna do clube e muita pressão dos próprios torcedores, que querem performance desportiva. Né? Só que o que eu tento advogar aqui se você quiser performance desportiva no curto prazo, dá para fazer. Só você montar um timaço e botar todo mundo para pagar prazo. Você constrói essa credibilidade por 2 anos, monta um timaço, no terceiro ano você vai ficar bem lá. Mas depois o clube vai quebrar, como tem um monte de clube no Brasil que desceu de divisão. Eu boto 10, 20 casos aqui para vocês de clubes que adotaram essa estratégia e não conseguiram se manter de forma sustentável. O curioso é que o Rafa acabou de descrever o modelo associativo, né? Historicamente, né? Eu preciso ganhar agora. Faço o quê? Gasto dinheiro, contrato todo mundo, ganho. Daqui 3 anos eu não tô mais aqui. Empurrei o problema pro próximo. E geralmente quem entra é a oposição, então aí o problema é da oposição. Mas existem associações e associações, existem SAFs e SAFs. Claro. Né? E os problemas são diferentes em cada uma delas, né? Eu não diria que esse é o modelo associativo, esse é o modelo do futebol antigo que ainda acontece no Brasil, né? Mas isso acontece nas SAFs também. A gente sempre bate na tecla aqui que, né, o bom ponto do Rafa é que modelo de gestão é uma coisa e modelo societário é outra, né? Você pode ter associação bem gerida, associação mal gerida, SAF bem gerida, SAF mal gerida, né? Então... Você tem o Flamengo muito bem gerido, a receita é enorme, etc, tem suas condições específicas, né? Mas a SAF, ela não é o fim, né? É só um meio. Perfeito, a SAF até, acho que foi o primeiro episódio que a gente fez, que falou de SAF, ou o segundo? Sim, foi o primeiro. Que acho o resumo daquele super papo foi a SAF visa principalmente a governança, né? Ela vai te dar transparência, mas ela não é o antídoto que vai resolver todos os seus problemas. Acho que o único ponto aí de modelo associativo e SAF é que no modelo associativo, e aí falando um pouco como palmeirense, que já viu um pouco dessa, é que a mudança de gestão... A continuidade, né? A continuidade fica muito mais difícil de acontecer, e às vezes uma mudança de gestão pode colocar algo que era incrível em
2, 3 anos, no caso do Palmeiras chegou até a ser em menos de um ano, ter uma mudança muito brusca, né? Eu vou te fazer uma provocação. O que é pior? Isso ou você ter um conflito de interesse entre a torcida e o investidor numa SAF? Eu ainda não cheguei nesse segundo ponto pra saber, tá? Eu só sei o primeiro, eu sei que é ruim pra caramba. Cara, os dois modelos têm coisas boas e coisas Sim, ruins, claro. entendeu? Então, numa SAF você tem outros tipos de pressão, que E o negócio tem que parar de pé e, cara, e às vezes tem conflito também, às vezes é difícil. Porque o objetivo, diferente de um CFO de uma empresa tradicional, o objetivo dele, que vai ser reduzir custos e aumentar as despesas, é o mesmo de todo mundo que está dentro da empresa, né? No futebol, não. Porque no futebol, o objetivo do torcedor... Pô, eu tô muito feliz com o resultado financeiro do Palmeiras, mas se cair na Libertadores e não ganhar o Brasileirão, pô, tô nem aí pra isso, eu quero ser campeão. Então, E se sobrar algum dinheirinho lá no caixa, por que não investiu mais no futebol? Pois né? né? É isso. Então, os objetivos não são os mesmos, né? Então, você tem que equilibrar os dois pratinhos que estão bem distantes, né? Que vamos dizer, um lado financeiro saudável e bons resultados dentro de campo. E aí, o que passa por isso, quais são os objetivos de forma transparente, né? Que nas associações a gente não vê, e também nas SAFs também não é colocado claramente para a torcida, cara, nosso objetivo é ficar em quinto esse ano. Porque quando você fala, aquilo gera expectativa e você toma porrada também, né? Pô, quinto? Time como o Vasco vai ficar em quinto? O time do Vasco tem que ser campeão todo ano, né? O Palmeiras tem que ser campeão todo ano, o Flamengo tem que ser campeão todo ano. Então, alguns dirigentes, eles se protegem, né, para não gerar expectativa e falam assim, ó, chegamos em quinto, a meta é chegar em 10, né? Só que isso realmente é muito complexo alinhar todos esses interesses, cara. E são modelo de SAF com investidor. SAF realmente, não aquelas SAFs que vira SAF, mas continua a associação controlando, né? E que não é ruim, não é uma crítica, tá? Eu tô falando do modelo de SAF com investidor, né? Que demanda resultado financeiro, que tem um projeto de saída, né? E acho que tem que ficar muito claro quando você você compra uma SAF, se você quer ter lucro, que eu acho muito difícil no futebol, se você quer ter valorização de equity, qual é a sua forma de saída, né? Qual é o mandato para o executivo, né? Aonde a gente quer chegar? E existem várias formas de chegar naquele lugar, né? Mas um direcionamento estratégico que eu acho que é o mais importante, eu acho que falta um pouco no futebol brasileiro. Porque é tanta gente para dar opinião e as pessoas não entram num consenso, né? E nessa conversa de SAF, você, como diretor financeiro do Vasco, tem esse imbróglio com a 777. Né? Você que está lá dentro, o que você acha que pode mudar no Vasco caso ele volte a ser realmente uma associação ou caso ele continue sendo uma SAF? Qual que é a diferença que tem no clube? Eu acho que a resposta não é se é SAF ou associação, vai depender do modelo que vai ser construído, do nível de governança que vai ter aquele modelo, né? Pode ser que volte a ser uma associação, eu acho muito improvável voltar a ser uma associação, mas pode ser que volte, a gente está falando de Brasil, mas vai depender da governança que vai ser imposta lá. Se tiver uma governança parecida com o Flamengo, com o do Palmeiras, talvez funcione muito bem, né? A questão é você superar o que é hoje para um modelo melhor, né? As pessoas não querem perder o status quo. Essa é a grande dificuldade.